Ora, então, novamente, boa tarde a todos. Bem-vindos ao último dia da Exesmo Open Week. Quero desde já agradecer a todos os presentes e também a todos os que nos acompanharam nestes últimos 5 dias de muita partilha e aprendizagem. Para terminarmos esta semana em grande, temos hoje connosco a enfermeira Mariana Batista, que é enfermeira na Unidade de Cuidados Intensivos de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital Santa Marta, e também o professor António Borges, coordenador da pós-graduação em Intervenção à Pessoa em Situação Crítica da Escola de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Vêm falar-nos precisamente sobre o transporte interhospitalar da pessoa em situação crítica, pelo que, e sem mais demoras, passo então a palavra ao professor António Borges para dar início ao webinar. Obrigado. Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir, Patrícia, podes confirmar? Estamos a ouvir. Boa tarde então a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Permitam-me só cumprimentar em primeiro lugar todos os presentes, todos os colegas presentes. Agradecer também aqui a iniciativa da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias por esta iniciativa e pela relevância também da temática que vamos aqui partilhar. E agradecer também à colega, à enfermeira Mariana Batista, pela disponibilidade e pelo interesse também em partilhar connosco aqui o seu ponto de vista relativamente aqui à temática do transporte do doente crítico. Eu gostava só de fazer apenas aqui abordar aqui dois pequenos pontos, porque de facto transportar um doente crítico não significa transportá-lo apenas do ponto A para o ponto B. É garantir que a vida de facto dessa pessoa continua garantida, possamos mantê-la em segurança, qualidade e também ter a esperança que nada aconteça durante esse transporte. É de facto um grande desafio. Estamos sujeitos a um conjunto de variáveis que são muito significativas e que à partida nós não vamos conseguir controlá-las todas de facto. O que nós podemos fazer é eventualmente minimizar ou mitigar os riscos a que esses transportes estão sujeitos. Existem aqui de facto bastantes vantagens na formação nesta área, não especificamente apenas no transporte doente crítico, mas também na capacitação de todos nós no âmbito da abordagem à pessoa em situação crítica, porque iremos nos sentir cada vez mais capazes, com mais capacidade de tomar boas decisões, conseguimos planear de forma mais eficaz e de alguma forma também intervirmos de forma mais precoce. É neste sentido então que vos convido a todos para assistirmos aqui a esta partilha da colega, da Mariana Batista. Como a Patrícia disse, portanto, a colega trabalha nos cuidados intensivos cardiotorácicos do Hospital Santa Marta e presta cuidados, não só no âmbito do doente adulto, mas também do doente pediátrico. Tem também uma formação à pós-graduação em supervisão clínica e faz o acompanhamento de estudantes da licenciatura de enfermagem no contexto da prática clínica. E também é a nossa colaboradora aqui na pós-graduação da pessoa em situação crítica e é uma pessoa fantástica. Portanto, obrigada Mariana, passo-te a palavra então. Eu vou só começar por partilhar a tela e pedir só que me confirmem se conseguem ver. A ti estamos a ver, a tela penso que ainda não, mas... Ainda não está. Agora sim? Sim, estamos Já a ver. estamos a ver, enfermeira. Ok. Então, boa tarde a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a presença de todos os participantes. É um privilégio poder estar aqui e partilhar este momento convosco e refletirmos juntos também sobre este tema que é tão importante e que me é tão querido também, que é o transporte interhospitalar da pessoa em situação crítica. Vou começar com uma abordagem teórica e no final vamos então ter um espaço para podermos discutir este tema. A formação encontra-se então dividida numa pequena introdução, numa evolução histórica também sucinta, um enquadramento conceitual, quais são as fases do transporte do doente crítico, o transporte terrestre, considerações finais e vamos terminar então com as referências bibliográficas. Em relação à introdução, para que ocorra então o transporte, é necessário que cada instituição de saúde defina
4 critérios importantes, nomeadamente tenham políticas e protocolos padronizados e que toda a equipa conheça sobre o transporte do doente crítico, de seguida que tenham equipas organizadas e que tenham formação na área, que vamos falar mais à frente, qual é que é a formação que a equipa tem de ter para a realização do transporte crítico em segurança. E, por fim, que sejam também implementados programas de acompanhamento e de auditoria no transporte do doente crítico, que também vamos falar mais à frente. Em relação àquilo que foi a evolução histórica do transporte, já falamos destes termos há muito tempo. Iniciámos então com os cenários de guerra e com conflitos bélicos, com a necessidade de garantir aqui o transporte das vítimas dos cenários de guerra para os hospitais, e o termo ambulância surge então no século XI em Espanha, durante as cruzadas contra os mouros. A utilização deste termo ambulância destinava-se então à realização também do transporte dos feridos até àquilo que se denominava hospitais na altura. A história aqui do transporte estava muito ligada àquilo que eram os cuidados de emergência extra-hospitalar, o pré-hospitalar. De seguida, em Portugal, em 1971, foi então criado o Serviço Nacional de Ambulância, que tinha como objetivo e como função, então, os primeiros socorros, como está aqui neste excerto do documento que eu vos trouxe, e também o transporte de feridos e doentes até aos hospitais. Na altura denominava-se o 115. Posteriormente, com a evolução, criou-se então em 1980 o Gabinete de Emergência Médica, e posteriormente foi criado então um decreto-lei em que surge o conhecido INEM, o Sistema Nacional de Emergência Médica, em que dão termo então ao Gabinete de Emergência Médica e também ao Serviço Nacional de Ambulância. Ficamos então com o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica. Atualmente existem 3 documentos importantes pelos quais me regi, nomeadamente um parecer da Ordem dos Enfermeiros sobre o transporte do doente crítico, um documento do INEM também que aborda o transporte do doente crítico, e, por fim, o último documento que vos apresento, que foi elaborado pela Ordem dos Médicos. Este último documento tem aqui uma nuance muito importante que eu vou falar ao longo desta apresentação, que está relacionado com a equipa de transporte, que faz aqui um tópico muito importante no que diz respeito à formação que a equipa tem de ter. Portanto, a equipa que faz o transporte do doente crítico deve ter formação específica e treino regular para que tenhamos segurança no transporte e que tenhamos uma equipa qualificada para realizar o transporte do doente crítico. A título de curiosidade, deixo-vos também aqui uma imagem com a distribuição geográfica dos meios terrestres e também do helitransporte em Portugal. Entrando agora na questão do enquadramento conceptual, onde vamos falar sobre os tipos de transporte, existem 2 tipos de transporte. O primeiro é o transporte primário, que é da responsabilidade do INEM e está integrado no sistema de emergência médica. E depois o transporte secundário, que é aquilo que nós vamos falar, que é da responsabilidade da instituição. Este transporte secundário divide-se em transporte interhospitalar e transporte intra-hospitalar. O transporte interhospitalar, falamos de transporte entre 2 instituições diferentes, e quando falamos de transporte intra-hospitalar, falamos de transporte dentro da mesma instituição. Seja o transporte interhospitalar como o intra-hospitalar, apesar de que no intra-hospitalar falamos de transporte dentro do mesmo hospital, ambos acarretam riscos e por isso devemos sempre avaliar o risco-benefício de fazermos o transporte do doente ou não fazermos o transporte do doente crítico. Pegando aqui nesta última informação, uma nuance muito importante é a segurança do transporte. A segurança no transporte diz respeito à ausência de erros com dano para o doente, e a literatura diz-nos que aqueles que são os erros mais comuns no transporte são a perda da via aérea definitiva, quando temos um doente sob ventilação mecânica invasiva, a falha de equipamentos, ou seja, a ausência de bateria nas seringas infusoras, a degradação da condição clínica do doente, a perda de acessos venosos periféricos a um acesso venoso central, drenos e também o transporte ser efetuado por profissionais sem formação. Então a questão que se coloca é: porque é que nós fazemos um transporte de um doente crítico? Foi o que falei anteriormente, um transporte vai sempre envolver riscos, seja entre um hospital ou entre 2 instituições diferentes, seja dentro do mesmo hospital. E por isso, nós, enquanto profissionais de saúde, a equipa de enfermagem e a equipa médica devem discutir e perceber risco-benefício. É importante este doente ser transportado até para realizar um exame complementar diagnóstico, é importante este doente ser transferido porque naquela instituição os cuidados de saúde vão ser melhores.
O que nós temos de ter em mente sempre que nos questionamos sobre porque é que estamos a fazer este transporte é assegurarmos que os cuidados que vão ser prestados àquela pessoa vão ser sempre elevados, ou seja, é sempre isto que nós temos de ter em mente. Perceber, este doente vai beneficiar com este transporte. Se houver alguma dúvida quanto à eficácia e quanto à necessidade deste transporte, devemos então questionar-nos se é realmente necessário tomar a decisão de realizar o transporte do doente. Em relação às fases do transporte do doente crítico, temos então 3 fases. A primeira fase é decidir. Esta decisão de realizar o transporte foi muito o que eu falei anteriormente, avaliar o risco-benefício de realizarmos o transporte do doente, o planeamento, e vamos passar por cada etapa do planeamento de forma mais pormenorizada, que é feito pela equipa médica e pela equipa de enfermagem, e depois a efetivação do transporte. Em relação à efetivação do transporte, esta efetivação fica a cargo da equipa de transporte e esta equipa de transporte tem a responsabilidade técnica e legal que estas só terminam no momento em que existe a passagem do doente à equipa do serviço de destino, se vamos transferir para outro serviço, ou se vamos realizar algum exame com a pessoa quando voltamos ao serviço de origem. Em relação à fase da decisão, a primeira fase do transporte, devemos avaliar inicialmente os riscos que são inerentes ao doente e ao transporte, nomeadamente avaliar situações de hipóxia, hiperhipocapnia, instabilidade hemodinâmica, hipertensão intracraniana e agravamento em caso de lesão vertebromedular. Devemos tentar sempre corrigir estas alterações antes do transporte, fazer a nossa avaliação e corrigir. Se não conseguimos corrigir, teremos de possivelmente adiar o transporte para termos sempre a segurança do doente. Em relação ao planeamento, temos os certos da medicação, aqui temos os certos do transporte, o doente certo, o serviço certo, a equipa certa, o transporte certo, o equipamento certo e a documentação certa. Em relação à efetivação, foi o que eu falei anteriormente, o nível de cuidados do doente, seja para realizar um exame, seja para outra instituição, devemos sempre assegurar a qualidade dos cuidados prestados, seja da equipa de enfermagem, seja da equipa médica, tendo sempre como frase a seguir que os cuidados do doente devem ser elevados e nunca inferiores àquilo que ele tinha no serviço de origem. No planeamento, a primeira fase é escolher o serviço e contactar o serviço de destino. Muito importante, caso haja alguma alteração no horário de chegada, o transporte já não seja necessário, o doente esteja instável, tenha havido alguma intercorrência e não seja possível fazer o transporte, avisar sempre o serviço de destino. Escolher a equipa de transporte. Nem sempre é fácil termos uma equipa com formação, isso vai ser um tópico que vou abordar mais à frente, mas a fazer uma avaliação da equipa e escolher uma equipa de transporte que tenha formação na área. A seleção dos meios adequados de monitorização, tendo em conta a situação clínica do doente. Quais são os objetivos? E selecionar também o equipamento e a medicação terapêutica adequada àquele doente. E antecipar sempre aquilo que foi, que falámos anteriormente na decisão, os possíveis efeitos adversos e corrigi-los antes do transporte. Quais são as fases mais críticas do transporte? As fases mais críticas do transporte, em que temos de assegurar aqui a segurança do doente, em que podem ocorrer maiores efeitos adversos, são os primeiros 5 minutos do transporte. Sempre que existe a passagem do doente, seja de uma maca para a cama, da cama para a maca, na entrada da ambulância, ou sempre que temos um transporte prolongado. E quando falamos de transporte prolongado, o que a literatura nos diz é um tempo superior a 30 minutos. Temos de estar sempre atentos e sempre a fazer reavaliações, mas aqui nestes 3 primeiros momentos são os momentos mais importantes em que pode ocorrer o que falei anteriormente, extubação endotraqueal, perda de acessos venosos. Aqui no que diz respeito ao transporte prolongado, um dos erros mais comuns é não fazer os cálculos corretamente para o oxigênio do transporte e da ventilação, ou então a esterilização de algum dreno. E aqui fazemos o quê? Fazemos sempre uma abordagem ABCDS desde o início e dando especial enfoque nestes momentos que eu falei anteriormente. O A, vamos então perceber se é necessário uma via aérea avançada, as condições do tubo endotraqueal, se é necessária a aspiração de secreções. No B, uma gasometria arterial pré-transporte, e vamos falar mais à frente, quais são os parâmetros do ventilador. No C, confirmar e assegurar que temos acessos e que todos estão permeáveis.
Sabemos como abordar em caso de choque durante o transporte. Temos uma via aérea para fluidos em caso de hipotensão ou para fármacos de urgência em caso de uma paragem cardiorrespiratória. No D, a avaliação do estado neurológico, seja pré-transporte, nos momentos mais críticos e pós-transporte e sempre que é necessário. A cedoanalgesia durante o transporte e, em alguns casos, a curarização e também aqui os antieméticos. No fim, a exposição, que é o risco de lesões durante o transporte e também o risco de hipotermia, mas está mais ligado ao hélitransporte e não ao transporte terrestre. Vamos então agora aqui, tendo em conta o que eu acabei de falar da abordagem ABCDE, no que diz respeito à estabilização e à escolha do doente certo, alguns tópicos são aqueles mais importantes que nós devemos ter em consideração antes de iniciarmos o transporte, nomeadamente a otimização da sedação e, em alguns casos, então, otimizar também a curarização. Se for necessário ventilação mecânica invasiva, fazê-lo antes do transporte e não durante o transporte e confirmarmos sempre se o tubo endotraqueal está bem fixo e o nível do tubo. O nível do tubo antes do transporte e, muito importante, confirmarmos sempre o nível do tubo naqueles que são os momentos mais críticos. Garantir fonte de oxigênio suficiente, e mais à frente vou-vos apresentar como é que nós fazemos os cálculos para termos a fonte de oxigênio suficiente para o transporte. Termos sempre uma avaliação gasimétrica prévia e corrigir aquilo que é necessário antes do transporte e, se possível, em condições ideais, reavaliar aquilo que foram as nossas intervenções. Insuflador manual e máscara preparados, colocação de válvulas antirrefluxos e sacos estéreis nos drenos. Muito importante aqui no que diz respeito aos drenos, está contraindicada a clampagem de drenos, pelo risco de, com o transporte, com a monitorização, com a confusão que às vezes pode ser realizar o transporte, esquecermos de algum dreno clampado e no momento do transporte percebemos que há alguma instabilidade hemodinâmica e muitas vezes pode estar associado ao facto de nos termos esquecido de algum dreno clampado. Temos a monitorização adequada e visível para toda a equipa. Se nós percebemos que existe um alto risco de arritmia, colocarmos logo elétrodos multifunções para conseguirmos atuar rapidamente. Se tivermos um doente com 2 acessos venosos periféricos, em que esteja a profundir algum fármaco e no outro um fluidos, temos sempre um acesso venoso periférico a mais. Em caso de paragem cardiorrespiratória, temos segurança. Caso algum dos outros seja exteriorizado, conseguimos administrar a medicação rapidamente. E aqui também é muito importante, em casos de acessos venosos centrais, em que temos torneiras de 3 vias e medicação e fármacos a correr seringas infusoras, termos os fármacos bem identificados, seja nas seringas, seja nos prolongamentos, e termos sempre uma torneira de 3 vias perto de nós, onde nós saibamos que é ali que nós vamos administrar a medicação de urgência, caso seja necessário. Colocação de acesso venoso central prévio ao transporte, se for necessário. Interromper tudo o que seja alimentação entérica e colocar, se o doente tiver sonda nasogástrica, em drenagem passiva. Evitar a administração de antibioterapia durante o transporte pelo risco de uma reação anafilática. Tudo o que seja de sonda nasogástrica em drenagem, drenos torácicos, drenos abdominais, antes do transporte, deixarmos tudo a zeros, para assim conseguimos perceber se houver alguma alteração durante o transporte, podemos perceber que o doente drenou mais do dreno torácico, perceber que pode ter sido uma hipotensão associada aqui à perda de fluidos, e só conseguimos ter essa noção se deixarmos tudo a zeros no momento do transporte, e assim conseguimos perceber rapidamente qual é que foi a alteração que ocorreu. E conectar o equipamento à fonte de energia da ambulância. De seguida, voltar aqui a fazer referência, contactar o serviço de destino, avisar sempre a que horas é que vamos chegar, a documentação do doente, não nos esquecermos do processo clínico com os exames e com algumas análises. Às vezes os sistemas informáticos são diferentes do serviço A para o serviço B e pode ser necessário nós temos de imprimir alguns documentos importantes, nomeadamente as análises ou alguma radiografia de tórax, e assegurar então que o serviço de destino tem a informação necessária para assegurar a continuidade dos cuidados. A transmissão de informação, que é denominada handover, que é quando nós fazemos aqui a alteração da equipa de transporte para a equipa do destino, que vai ficar responsável pelo doente, onde nós fazemos a transmissão da informação, a nossa passagem de turno, a passagem do doente que está à nossa responsabilidade inicialmente da equipa de transporte. No entanto, existem vários fatores que podem pôr em risco a qualidade de transmissão desta informação, nomeadamente distração da equipa, os ruídos, termos a noção que se calhar conseguimos memorar a informação toda e no final
devido aos ruídos e à distração, não conseguimos então ser tão precisos na informação e não conseguimos transmitir também a informação de forma correta. E o que está descrito é que o melhor método para transmitir a informação é o método de ISBAR, identificação, a situação, o background, ou seja, a história, a avaliação e quais são as nossas recomendações. Em relação à equipa certa, voltamos a falar sobre este assunto porque isto é um tema muito importante e uma das maiores lacunas no que diz respeito ao transporte, que é termos equipas que estejam formadas em transporte doente crítico, mas também tenham formação em suporte avançado de vida. Quanto mais conhecimento nós termos, mais segurança e mais qualidade naquilo que são os cuidados que nós prestamos, e por isso em todos estes documentos que eu vos apresentei anteriormente, especial enfoque aqui à questão de ter formação no suporte avançado de vida. Nem sempre isto acontece e nós vemos nos serviços que temos equipas jovens que realizam transportes, mas acho que é muito importante, estas formações, para dar a conhecer também aqui a importância da formação de suporte avançado de vida. Aqui então o documento que eu vos apresentei, que diz que todos os profissionais que realizam transporte devem ter formação específica, nomeadamente suporte avançado de vida. Esta é uma escala que existe quando existem dúvidas sobre quem é que deve fazer o transporte, quais são os profissionais de saúde que devem estar no transporte. Esta escala é de fácil utilização, avalia a via aérea artificial, a frequência respiratória, o suporte respiratório, os acessos venosos, a avaliação hemodinâmica, a monitorização do ECG, risco de arritmias, se tem ou não tem pacemaker, o estado de consciência e o suporte técnico e farmacológico. Fazemos a avaliação do nosso doente, vamos realizar o transporte, percorremos todos estes tópicos desta escala e isto vai nos dar um score, em que pode ser necessário apenas um auxiliar, um enfermeiro e a monitorização correspondente e o médico e o enfermeiro. Temos aqui do vosso lado direito, apresento-vos o score, com uma ressalva importante, que a partir do momento em que num destes tópicos tenha score 2, ou seja, se temos na via aérea artificial logo 2, se o doente está entubado, a partir do momento em que um score tem o número 2, automaticamente o transporte tem de ser feito por médico e enfermeiro. Em relação ao transporte, o transporte certo, inicialmente percebemos então qual é que é a situação clínica do doente. Há uns tempos atrás, no Serviço do Trabalho, tivemos uma situação de uma embolia gasosa em que era necessário o transporte desta doente para uma câmara hiperbárica e na altura o transporte adequado seria o helitransporte, mas devido a condições meteorológicas e dando agora também aqui atenção a um dos tópicos que diz aqui dificuldades geográficas e também as condições meteorológicas, não foi possível fazer o helitransporte e acabou por ser um transporte terrestre. Portanto, temos muito bem noção também da situação clínica do doente, qual é que seria o transporte ideal para aquela situação. Também temos de avaliar outras nuances, nomeadamente as condições meteorológicas e as dificuldades geográficas, a distância e a duração do transporte e também quais são os recursos necessários. Em relação ao equipamento certo, aspirador de secreções portátil, se estivermos no serviço podemos levar o nosso. No caso de haver na ambulância, antes do transporte, confirmar sempre se está a funcionar e se tem o material necessário para a aspiração de secreções. Fonte de oxigênio, se temos um transporte que nós saibamos que iremos demorar cerca de 1h30, a nossa fonte de oxigênio tem de dar para 2 horas, ou seja, 30 minutos sempre a mais do que será o tempo do transporte. As contas, como é que nós fazemos? A pressão vezes a capacidade em litros a dividir pelo aquilo que o doente está a fazer. Vai-nos dar o tempo de reserva de oxigênio que nós temos para o nosso transporte. Material de via aérea avançada e de via aérea básica. Aqui em relação ao ventilador de transporte e monitor de transporte, alguns serviços têm monitor e ventiladores e utilizamos aqueles que nós já conhecemos, que é o ideal. Caso isso não aconteça e nós tenhamos de utilizar o ventilador e o monitor que vem na ambulância, devemos perder, e não é perder, é ganhar, uns 5 minutos, 10 minutos iniciais para nós conhecermos o ventilador e o monitor e em caso de termos de alterar algum parâmetro ou cardioversão, desfibrilação durante o transporte, nós consigamos rapidamente saber como utilizar o equipamento. Em relação à ventilação, também é importante, quando nós estamos ainda na instituição de origem para fazermos o transporte e estamos a monitorizar o doente, a colocar as seringas infusoras na maca, que ainda é algo que demora algum tempo, devemos inicialmente colocar logo o doente conectado ao ventilador de transporte. Isto porquê?
É neste momento em que nós conectamos o ventilador de transporte e estamos depois a monitorizar o doente, a organizar o resto do material, que conseguimos perceber se houver alguma alteração do ventilador da unidade para o ventilador de transporte, nós conseguimos alterar logo na unidade, em vez de alterarmos só quando já estamos a fazer o transporte. Portanto, o que está descrito é que para evitar aqui alterações e erros e danos no que diz respeito à ventilação, inicialmente colocamos logo o doente no ventilador de transporte para termos tempo, caso haja alguma alteração, corrigirmos logo na unidade. Fármacos de urgência preparados, seringas e bombas infusoras com bateria. Em relação aos alarmes, transportes, calçada portuguesa, muitas vezes muito barulho, não conseguimos ouvir os alarmes sonoros, por isso ter especial atenção também para termos os alarmes visuais ligados do monitor de transporte e também do ventilador. Em relação à mala de transporte, deixo-vos aqui algumas imagens. Ela deve ser revista periodicamente. Toda a equipa deve conhecer a mala de transporte, deve ser resistente e, como conseguem ver na imagem, está organizada por cores. Cada cor corresponde, por exemplo, o verde corresponde à via aérea, o azul corresponde a material para intubação nasogástrica. Cada cor está associada a um procedimento para rapidamente, quando precisamos de material, drogas de urgência, consigamos utilizar o material de forma mais rápida e mais eficaz. Deve ter uma checklist com as nuances de cada serviço. No caso do meu serviço de cirurgia cardiotorácica, temos algumas nuances, nomeadamente a utilização de clampos na mala de transporte. Os profissionais devem então conhecer também a mala de transporte e deve ser bastante resistente para o transporte. Em relação à listagem mínima de fármacos, esta é a listagem mínima que está descrita no documento de transporte do doente crítico, que cada mala de transporte deve ter. E ainda neste documento existe uma lista de verificação de preparação que é muito pormenorizada, como conseguem ver, mas em situações de realizar os primeiros transportes ou de queremos ter a certeza que percorremos todos os passos, esta checklist tem todas as etapas, nomeadamente a coordenação do transporte, a observação do doente e tem um espaço para nós fazermos mesmo um check de todas as etapas que nós percorremos, a transferência para a maca de transporte, o percurso até à ambulância, já na ambulância. Tem aqui também um tópico no que diz respeito ao helitransporte, ao transporte aéreo, e ainda continua com depois aquilo que nós temos de fazer quando chegamos ao serviço de destino e depois também o regresso ao serviço de origem. Este documento também se encontra naqueles 3 que eu vos projetei no documento de 2023 do transporte doente crítico. Apresento-vos agora aqui 2 imagens reais, só para discutirmos aqui algumas informações daquilo que eu estive a falar. Na primeira imagem é o transporte de uma criança. E aqui uma coisa muito importante seria organizar os fios que estão ali, ou seja, de maneira a que não haja risco de haver alguma esterilização e também do ECMO. Os drenos podem ser substituídos por sacos estéreis para não haver risco de esterilização, porque são muito mais pequenos. Na segunda imagem, como podem ver, o ventilador aqui deste lado, do lado vermelho, conseguimos ver que os profissionais de saúde conseguem ver os monitores. E aqui no doente também temos aqui uma torneira de 3 vias de fácil acesso para a administração de medicação em caso de necessidade. Em relação ao transporte terrestre, temos aqui 2 conceitos importantes, que é o conceito de aceleração e o conceito de desaceleração. Muitas das vezes temos alterações hemodinâmicas durante o transporte e não conseguimos perceber qual o motivo. Um dos motivos pode ser este, nomeadamente na aceleração pode ocorrer hipotensão. Isto porquê? Porque pode ocorrer redução do débito cardíaco, diminuição do retorno venoso, associada a esta deslocação cefalocaudal, que pode também conduzir a uma diminuição da perfusão cerebral. No que diz respeito à desaceleração, é o inverso. Podemos ter hipertensão, que pode ser grave em caso de insuficiência cardíaca, porque podemos ter um agravamento de sobrecarga, falência cardíaca e alterações de ritmo. Aumento da pressão intracraniana, aumento do risco de vômito e de aspiração devido a esta pressão que é exercida do estômago contra o diafragma, e também em termos ventilatórios podemos ter alterações no ventilador. O nosso ventilador pode começar a alarmar devido aqui também à redução do volume corrente. Isto ocorre também devido à pressão dos órgãos abdominais sobre o diafragma.
E depois do transporte do doente crítico, o que é que nós devemos fazer? A equipa de transporte, aqui muito importante, a informação prévia, antecipar as necessidades do doente à chegada. Em caso de ser um doente, por exemplo, que esteja em isolamento, avisar também a equipa do serviço de destino sobre quais são as condições necessárias para prestar os melhores cuidados àquele doente. A transmissão da informação, perceber claramente quem é que vai receber aquele doente, a sistematização da informação transmitida verbal e escrita, a nota de transferência, termos um ambiente o mais calmo e o mais tranquilo possível para transmitirmos a informação com segurança, ter então os papéis bem definidos e claros sobre quem é o médico, quem é o enfermeiro, quem é que vai receber a informação que nós estamos a transmitir e dar especial enfoque àquilo que são os cuidados que vão ser prestados para a informação transmitida. O debriefing em relação à equipa e à instituição. Discutirem no final de cada transporte em equipa o que é que correu bem, o que é que poderíamos ter feito melhor, o que é que poderíamos fazer diferente da próxima vez, porque só assim é que conseguimos discutir em equipa e perceber como é que nós poderemos melhorar no futuro. E dando aqui também especial atenção às auditorias e aos projetos de melhoria da qualidade para assegurar os melhores cuidados prestados. Em relação a estes conteúdos que eu abordei, isto foi abordado de uma maneira mais geral. Alguns outros conteúdos que são abordados na pós-graduação são os tipos de meios terrestres, o transporte aéreo do doente crítico, algumas situações especiais como o doente sobre ECMO, doenças infecciosas, como é que se transporta um doente com alguma doença infecciosa, o transporte do doente crítico pediátrico e também alguns casos clínicos. Para terminar, algumas informações importantes. Avaliar sempre o risco e o benefício de transportar um doente, perceber qual é o motivo pelo qual nós vamos transportar o doente, tendo sempre em mente que vamos elevar os cuidados prestados e nunca vão ser inferiores àqueles que eram no serviço de origem. Utilizar as escalas para nos ajudar na tomada de decisão, nomeadamente quem é que deve fazer o transporte do doente crítico, utilizar a escala que vos apresentei, de fácil utilização, checklist para conseguirmos planear de forma adequada o transporte, diminuir aqui o erro e aumentar a segurança, evitar esterilização de equipamentos. Esta checklist que eu vos apresentei ajuda a que isso não aconteça. Equipas com formação na área do doente crítico, nomeadamente especial atenção ao suporte avançado de vida, e compreender também aqui o impacto do transporte na situação clínica do doente. Planeamento é muito importante e também aqui os programas de auditoria e de melhoria da qualidade dos cuidados prestados para conseguirmos assegurar que, tendo em conta o transporte que foi efetuado, perceber aquilo que não correu tão bem e o que é que poderemos melhorar para a próxima vez. Deixo-vos as referências bibliográficas. Obrigada. Acho que agora temos um espaço para dúvidas. Obrigada, enfermeira Mariana, aqui pela sua partilha. Efetivamente, sim, os microfones já estão ligados, portanto, quem quiser expor dúvidas e questões, agora também é a altura de o fazer. Enfermeira Mariana, entretanto, aproveito para partilhar aqui uma questão que nos foi colocada no chat pela enfermeira Andreia Vilão, que pergunta o seguinte: a forma de cálculo de O2 para o doente que está sob ventilação mecânica é a mesma? Sim, é exatamente igual. Eu posso partilhar outra vez os cálculos. Nós conectamos a bala ao ventilador e é exatamente igual os cálculos que se fazem. Estou a tentar só procurar o slide. A pressão da bala, a capacidade e depois o débito que o doente está a fazer. Muitas das vezes as ambulâncias têm balas de oxigênio. Devemos sempre confirmar também e fazer estes cálculos quando entramos dentro da ambulância, porque muitas das vezes pode não ter a fonte de oxigênio suficiente para o transporte. Obrigada, enfermeira Mariana. Enfermeira Andreia, não sei, penso que terá então respondido aqui à sua questão.
Entretanto, temos aqui o enfermeiro Marco Gaspar que colocou a mão no ar. Não sei se quer partilhar então alguma questão também aqui com os nossos oradores. Olá, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguimos sim, enfermeiro. Sim. Bem, para começar, parabenizar a oradora e também o professor Borges, que tive o privilégio de conhecer noutras áreas, também na área do ente crítico. Eu tenho aqui uma questão. Esta temática do transporte do ente crítico é uma temática que me apraz bastante carinho até. E eu tenho aqui uma questão que tem a ver com uma das fases do transporte do ente crítico, nomeadamente a fase da decisão. Ou seja, todos sabemos que a decisão de transportar ou de transferir um doente é uma decisão clínica e ela está legislada, mas os enfermeiros muitas das vezes não participam nesta decisão. E depois quando têm que tomar partido e decidir, deparam-se muitas vezes com dificuldades em escolher qual o enfermeiro realiza o transporte. Todos sabemos que a SPCI sugere e emana recomendações, e elas estão expostas, mas depois em termos práticos isso torna-se muito difícil porque as equipas estão subdimensionadas, porque às vezes a exigência do doente crítico faz com que eventualmente o único mais competente deveria fazer o transporte, mas também não podemos descurar a capacidade de resposta das unidades onde estão inseridos. E a minha questão prende-se muito por aí, que é o que é que diz a lei, nomeadamente na obrigatoriedade das instituições de saúde em terem de base já equipas dedicadas para o efeito. Pronto, era um bocadinho por aí. Infelizmente isto é uma realidade e eu também posso partilhar um pouco da minha experiência. Pegando agora nesta última frase, o que acontece é que muitas das vezes quem faz o transporte nem sempre é a pessoa que tem mais formação na área. Isso, claro, que acarreta aqui alguns riscos, porque muitas das vezes a pessoa que tem mais formação na área é quem está responsável pela unidade e essa pessoa que está responsável pela unidade tem de ficar na unidade, ou seja, a pessoa que faz o transporte nem sempre é a pessoa que tem mais formação na área. Estes documentos realmente fazem aqui esta nuance importante de que tem de ter formação em suporte avançado de vida. Claro que isso era numa situação ideal, que não é o que acontece. Por isso acho que ainda temos muito no que diz respeito a esta área de legislar e de termos isto descrito de maneira mais pormenorizada no que diz respeito à ética e legal. Ainda há muito aqui um caminho a percorrer, porque só se encontra descrito nestes documentos e efetivamente não é o que acontece na realidade, infelizmente. Mariana, se me gostava, aqui acho que a colega Andreia Vila. Boa tarde, Marco Gaspar, antes de mais, um abraço. Não te cumprimentei há pouco. Abraço. Relativamente aqui à Andreia, penso que a Andreia Vilau, penso que ficou ainda com uma dúvida. A forma em si, de facto, de cálculo para o tempo disponível da garrafa de oxigênio é a mesma, no entanto, ela está com dúvidas como é que nós convertemos o FIDO2 em litros por minuto. Okay, Penso que será isso. Portanto, eu penso que isso poderá ser, enfim, se nós multiplicarmos o FIDO2 pelo volume minuto, vai nos dar um cálculo aproximado do fluxo de oxigênio que o doente está a fazer. Ainda que os ventiladores depois fazem uma mistura total e, portanto, o fluxo acaba por ser igual ao volume minuto. Como referência, podemos utilizar o volume minuto como o fluxo que o doente estará a fazer em litros por minuto. Não sei se ajudou. É isso mesmo. E depois, relativamente àquela a Leonor Tavares, penso que ela também ficou a dúvida, de acordo com aquilo que eu percebo da mensagem, se o cálculo, portanto, desculpem, se em termos de ativação de checklist do acompanhamento médico ou do enfermeiro, eu penso que aqui o que a Mariana quis transmitir foi que, independentemente do score final, caso algum destes parâmetros tenha score 2, independentemente de qual ele seja, implica sempre logo a presença do médico. É isso, Mariana? É, sim, qualquer um dos parâmetros avaliados, do 1 ao 10º, seja o estado de consciência, o pacemaker ou o suporte de fármaco,
Qualquer um deles tenha score número 2, a escala diz-nos que é obrigatório a presença de médico e enfermeiro. É isso, pronto. Como deste o exemplo da via aérea, penso que ficou a Sim. dúvida se seria só relativamente à via aérea ou se qualquer um Em dos outros todos. parâmetros. Em todos. Qualquer um deles, se tiver um score 2, independentemente do score final, implica logo sempre a presença também do médico no acompanhamento do doente. Obrigada, professor António e enfermeira Mariana, aqui pelo esclarecimento. Não sei se, entretanto, vamos dar aqui mais um minuto ou dois para quem quiser ainda partilhar aqui as suas questões e dúvidas. Eu, se calhar, aproveito, enquanto os colegas não fazem questões, fazer aqui uma pergunta à Mariana. Nós falámos aqui de vários aspectos, várias variáveis que condicionam a segurança do transporte, mas na prática e também de acordo com aquilo que é a tua experiência, o que é que vocês têm feito no vosso serviço em particular, até porque acabam também por ter uma componente importante de transportes no vosso contexto? Que estratégias, o que é que vocês fizeram, o que é que vocês fazem, o que é que vocês estão eventualmente a pensar fazer para que que estratégias que podem ser implementadas para nós de facto garantirmos a qualidade e melhorarmos um bocadinho também aqui os circuitos, os procedimentos, aumentarmos a segurança dos nossos doentes durante este contínuo de cuidados, né? E que eu acho que o enfermeiro de facto acaba por ser transversal a todas estas etapas e como o Marco disse muito bem, muitas das vezes isto na prática não funciona muito bem na realidade de acordo com aquilo que está padronizado e que é recomendado também por várias organizações. Mas que estratégias, do teu ponto de vista, que podem ser implementadas para conseguirmos de facto tornar este transporte mais eficiente e mais seguro? Não sei se me fiz entender. Sim, eu vou partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência e também aquilo que deve ser feito em condições ideais. Nós aplicamos a escala que eu vos apresentei e temos também uma mala de transporte. O que é que está a acontecer neste momento? Estamos a dar esta formação que é o âmbito do meu projeto no meu serviço. Esta formação está a ser dada a todas as equipas sobre o transporte doente crítico, onde abordamos não só aquilo que eu vos falei hoje, mas também a questão de doentes sobre ECMO, porque nós temos doentes sobre ECMO no serviço do meu trabalho, que também acarreta outros riscos e também falamos sobre isso na apresentação. Portanto, o primeiro tópico seria a formação da equipa, inicialmente no que diz respeito ao transporte do doente crítico, e também transmitir aqui a importância da formação em suporte avançado de vida e que tenham curiosidade em saber mais sobre esta área e quiçá tirar o curso de suporte avançado de vida. O que é que nós também estamos a fazer? Esta checklist que eu vos falei também será um objetivo de implementar esta escala, nomeadamente para quando existe elementos da equipa que não têm tanta formação ou tanta experiência que terão de fazer um transporte por outras condições, nomeadamente o que falámos anteriormente, de ser o elemento mais velho com mais experiência ter de ficar na unidade. Esta checklist é bastante pormenorizada e a pessoa que vai fazer o transporte consegue passar por todos os tópicos e ir fazendo então o check e diminuir então aqui o risco de efeitos adversos para o doente. Portanto, a importância da formação e termos uma equipa com conhecimento na área e criação também de protocolos, de instruções de trabalho, onde esteja descrito não só aqui a questão do transporte, outra área importante é a mala de transporte, que também é algo que nós estamos em fase de mudança no serviço do trabalho, em tentar adequar o máximo a mala de transporte com material de fácil acesso, nomeadamente no que diz respeito àquelas bolsas que eu vos apresentei, cada cor ser via aérea, material de drogas de urgência e de ter também a mala de transporte adequada às necessidades de cada serviço, às especificidades, ter uma mala adequada a isso. Portanto, formação para a equipa, os protocolos e as normas para que toda a equipa tenha acesso e que façamos todos com qualidade e de forma semelhante, tendo em conta os protocolos que estão instituídos.
E depois também a importância das auditorias e do debriefing, que muitas vezes eu também acho que falha. É muito importante no final de cada transporte nós discutirmos em equipa e perceber, eu aqui não me senti tão bem, não tenho tanto conhecimento nesta área, se calhar preciso de aprofundar para tornar todo o transporte mais seguro. E também temos outras condições que são um bocadinho externas a nós, que é também as condições da ambulância, que também não é fácil, mas discutir sobre isso, o que é que pode ser melhorado. E muitas vezes há muitas coisas que podem ser melhoradas e nós não, e saltamos esta etapa do debriefing. Portanto, acho que é isso, formação, protocolos, conhecermos bem o material que temos, para que também temos segurança se tivermos de atuar rapidamente, e por fim, as auditorias e os programas de melhoria da qualidade dos cuidados. Obrigado, Maria. Está alguém com uma mão, Patrícia, não sei se consegues identificar quem. Sim, é novamente era o o Marco. enfermeiro Marco. Marco. Exatamente, Ah, exatamente. não tinha visto. Olá outra vez. Hum. Eu também ia partilhar um bocadinho a minha experiência, não sei se me conseguem ouvir. Sim, Marco, sim. Perfeitamente, sim. Eu atualmente trabalho num hospital, não é na região metropolitana de Lisboa, mas afastado, e a verdade é que nós, e a realidade do meu hospital é que nós não tínhamos equipa de transporte. Mas pela nossa prática clínica nós víamos que era uma necessidade, era imperativo nós termos mais elementos dedicados a fazer transportes, porque tínhamos 2 transportes só no nosso serviço nas 24 horas, fora os outros serviços. E começamos do zero com registros, com o registro de casuística, tanto de tempo, tanto como a tipologia de transporte, tipologia de gravidade do doente crítico, e foi baseado nisso que depois, a partir daí, começamos a estimular e a sensibilizar e a pressionar a administração para tentar inicialmente criar aqui uma equipa de transporte. Não conseguimos 24 horas, obviamente. Isto acarreta muitos fatores, desde verbas, desde vontade, desde N fatores, mas aquilo que nós conseguimos foi criar uma equipa de transporte dedicada e de prevenção aos transportes doentes críticos do hospital, no período entre as 8 da noite e as 8 da manhã, e fins de semana 24 horas. Já foi uma grande conquista, temos critérios definidos, temos instruções de trabalho, critérios de admissão dos elementos que constituem estas equipas. Não é o ideal ainda, o único neste momento é alguma experiência em doente crítico e pelo menos o sabe. Pondera-se e espera-se que haja bem mais formação na área, mas já é um bom ponto de partida e temos tido bastantes resultados, tanto na segurança do doente como depois na continuidade de cuidados, nesta qualidade da continuidade de cuidados. Acho que parte um bocadinho por aí, que é dentro de cada instituição registarmos esta necessidade com dados que depois pressionados nos locais certos trazem depois frutos. E acho que é um bocadinho por aí que nós conseguimos criar esta equipa de transporte. Uhum. Sim, às vezes é isso que falta, devagarinho, mas com motivação, e também mostrarmos por A mais B que fará sentido ou não, né? Portanto, não adianta nós chegarmos com o pedido às administrações ou manifestarmos uma necessidade sem depois haver algum fundamento credível, naturalmente, por trás, com dados muito concretos, objetivos, casuísticas, como o Marco disse muito bem. Portanto, eu acho que assim conseguimos, de facto, fazer a diferença. E obrigado pela intervenção, Marco. Temos aqui mais uma enfermeira com a mão no ar para colocar uma questão. A enfermeira Ana Almeida, se fizer o favor então. Olá, Viva, boa tarde. Parabéns pela apresentação à colega. E eu, como enfermeira de uma unidade de queimados, gostava de partilhar um pouco a minha experiência enquanto enfermeira então de queimados e naquilo que eu acabo por vivenciar diariamente quando recebemos doentes transportados de outros hospitais no doente queimado. Todo este aspecto do transporte de doente, a colega falou um pouco do doente crítico e também no doente de ECMO, e eu acho que o doente queimado acaba por ser às vezes um doente que na fase inicial tem que ter cuidados muito específicos que talvez
por felizmente não haverem assim tantos queimados, depois há aspectos essenciais que são um pouco esquecidos. Não sei se na vossa pós-graduação, eu não conheço os conteúdos, mas eu acho que há aspectos muito específicos do doente queimado que deveriam ser abordados neste aspecto específico do transporte interhospitalar. E uma vez eu posso vos dizer que às vezes recebemos doentes em que não vêm, quando nos chegam já passou por 3 ou por 4 equipas de colegas, porque são assistidos primeiro no local, depois vão ao hospital da área para serem estabilizados, muitas vezes depois têm que ser helitransportados, depois a equipa do helitransporte é que passa ao nosso serviço de urgência e depois finalmente é a parte do serviço de urgência que nos passa ao doente a nós. E neste tempo, neste timing, existem aspectos que são fundamentais, nomeadamente o registro do balanço hídrico super rigoroso, que é essencial no doente queimado, o controle da dor, o tempo de jejum e tudo mais, que fica um pouco esquecido e julgo que são aspectos importantes que também devemos ter em conta neste transporte, mas de facto, talvez por não haver assim tantos queimados quanto isso, são aspectos que não são tão abordados, mas eu acho que são fundamentais. Era só isto que eu queria partilhar, mas a apresentação de facto está muito boa. Obrigada. Obrigada. Obrigada, só se me permitir, Ana, obrigada pela intervenção. Só no que diz respeito aqui também em termos de conteúdos da pós-graduação, temos de facto reservado cerca de 12 horas para esta questão da abordagem ao doente queimado, onde é feita uma abordagem bastante abrangente por uma colega que trabalha na unidade de queimados de São José. E sim, de facto é um aspecto que, apesar de a casuística de facto não ser felizmente muito elevada, mas é uma situação muito particular, com características muito específicas e que aqueles aspectos que se calhar para outro tipo de doentes nós consideramos menores, nesses de facto podem fazer toda a diferença. Não só também, tanto como também no pós, não é? Eu colaboro na pós-graduação também das feridas e abordo aí um pouco este aspecto do doente queimado, mas eu penso que no doente crítico eu acho que isto é muito, muito importante ser abordado e as pessoas ficarem despertas, muitas delas por desconhecimento, mesmo os centros de saúde muitas vezes recebem, porque o doente quando se queima, às vezes um doente grave, de vez de se dirigir, e quando é pelos próprios meios, o primeiro sítio onde se dirige é ao centro de saúde, e de facto haverem aspectos essenciais, por exemplo, o que é considerado um órgão nobre ou uma área nobre para ser logo encaminhado, ou tentativa de encaminhar para uma unidade de queimados. Acho que são aspectos essenciais que, se fossem abordados no doente crítico, fariam toda a diferença, com certeza. Eu tenho feito isso na área das feridas, mas de facto acho que se pudesse acrescentar isso no doente crítico, acho que é muito, muito importante mesmo. Porque a ressuscitação hídrica, a via aérea, o síndrome compartimental, ou se atua logo nas primeiras horas e nos primeiros minutos, pode fazer toda a diferença, quer para a morbilidade, quer para a mortalidade do doente. Sem dúvida, sim. A colega, não sei se alguém conhecerá, mas a colega Silvia Vasconcelos, ela tem tido esse... É um tema que se mantém e achamos que faz sentido mantê-lo. Nós vamos para a 16ª edição, mas continuamos a achar que essa particularidade de facto é relevante e naturalmente vamos tentar explorar cada vez mais e de uma forma mais objetiva dentro daquilo que também pode ser a transversalidade do tema para todos os colegas. Muitos, se calhar 99% dos colegas que frequentam a pós-graduação não conhecem essa realidade e, portanto, acho que pelo menos em termos de sensibilização é fundamental nós continuarmos a falar da abordagem ao doente queimado. Mas sim, está contemplado e as pessoas têm essa possibilidade na pós-graduação. Boa. Temos 1 minuto, não sei se alguém quer aproveitar. Não, a Patrícia depois, penso eu, fará o encerramento, não é, Patrícia?
Claro que sim, se mais ninguém tiver dúvidas, queremos então, já em jeito de conclusão, agradecer a todos os participantes, bem como à enfermeira Mariana Batista e ao professor António Borges por terem estado aqui connosco. Desejamos a todos os alunos que eventualmente se juntarem a nós um excelente também ano letivo e a todos muito obrigada e bom fim de semana. Só, Patrícia, dizer que para esta Sim. edição já não há vagas, não estão fechadas, portanto agora só para o próximo ano letivo. Exatamente. Para esta edição, pronto, é bom sinal que já temos as candidaturas fechadas, que já temos a turma cheia, mas aproveitar então para informar que muito possivelmente abriremos então novas candidaturas no início do próximo ano, em fevereiro, final de fevereiro ou início de março, para quem então estiver interessado, para depois retomarmos uma nova edição em setembro ou também início de outubro. Obrigado, Patrícia. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos os colegas presentes e se precisarem de alguma coisa de nós, da escola, naturalmente estamos disponíveis para facilitar e para facultar toda a informação que acharem conveniente. Obrigado a todos. Obrigado, Obrigada a Mariana. todos. Obrigado, Obrigada. Patrícia.